Bem-vindo às aulas de circuito eletrônico. Transistor de junção bipolar, série 4. Amplificação de pequenos sinais, parte A. Então, na análise de pequenos sinais, utilizando o transistor bipolar de junção, a gente vai utilizar aqui os modelos RE e híbrido para fazer a análise CA. A configuração que a gente vai utilizar para analisar é a de polarização fixa, onde a gente emprega uma entrada VI na base e a saída retirada no coletor. A configuração emissor comum é caracterizada por possuir alta impedância de entrada, então ela vai ter uma impedância alta na entrada, e uma baixa impedância de saída com tensões altas e tendo o ganho de corrente em cima de IO. Esse modelo AC também se aplica à configuração emissor comum com polarização fixa com resistor de estabilização de temperatura. O resistor aqui. Removendo o efeito de corrente contínua de VCC e os capacitores daquela configuração, a gente vai ter esse circuito onde eu tenho uma impedância de entrada ZI e olhando por esse lado do circuito, em cima de RB, e uma impedância de saída ZO, olhando por esse lado do circuito, em cima de RC e do transistor. Temos aqui a tensão de entrada, corrente I de entrada, temos a corrente I de base, a corrente IO, que passa em cima de RC, e a IC, que vem para o transistor. O modelo RE, então, para o emissor comum com polarização fixa, é esse modelo aqui, onde a gente tem aqui o BRE na entrada da base, e no coletor a gente tem RO, I, beta e B. Então essa parte em azul aqui ilustra para a gente o modelo do transistor que a gente vai utilizar. Ou seja, no caso, o modelo RE. O que eu tenho que determinar? Beta, RO e RE. Beta e RO, eles vão vir na especificação do projeto. E RE é calculado pela análise de corrente contínua. Por quê? Porque esse E ele é calculado em cima da polarização CC que a gente faz no transistor. O cálculo das impedâncias, então. Olhando por esse lado aqui, a impedância de entrada ZI vai equivaler ao RB paralelo com beta RE. E olhando por esse lado, a impedância ZO vai ser o RC paralelo com o RO. E pode, tanto a impedância de entrada ZI como a impedância de saída ZO, serem simplificadas caso o RB seja 10 vezes maior do que beta RE. Aí eu tenho que meu ZI é igual a aproximadamente beta RE. E se meu RO for maior que 10 vezes o RC, a impedância de saída ZO é aproximadamente igual ao valor de RC. Como a gente já viu, na configuração de polarização fixa, esse RB aqui normalmente é um valor bastante grande, pelos cálculos que a gente faz. Cálculo do ganho de tensão AV. O ganho de tensão AV é tensão de saída sobre a tensão de entrada. Pode ser estipulado, então, se a gente olhar aqui na saída, como a própria tensão de cada um desses terminais aqui, ou a tensão, se a gente olhasse essa fonte de corrente aqui,
para um resistor equivalente em paralelo, que seria o RO paralelo com RC. Dividido pelo VI, desse lado aqui, que seria a própria tensão IB vezes beta RE. Se eu fizer as contas, ó, e cancelar aqui o meu IB, eu vou ter aqui menos RC em paralelo com RO, que seriam esses dois valores aqui, dividido por RE. Então, o meu ganho de tensão ele é especificado em função de RE, e ele é para quando eu tenho um RO maior que 10 vezes RC, menos RC sobre RE. O ganho de corrente, o AI, que é o que? O IO, que é a corrente de output, que é aquela que está passando no resistor RC aqui, sobre a corrente I, que é aquela que entra no circuito através de RB, pode ser estabelecida usando o princípio de divisão de corrente. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, se eu imaginar que essa fonte aqui está num sentido contrário, uma fonte de corrente, aqui eu tenho dois resistores em paralelo com minhas correntes respectivas. Ou seja, relembrando circuitos elétricos, né? Nesse caso aqui, essa corrente que passa aqui, que é a chamada de Iout aqui, ela vai ser dependente dessa resistência. Então ela é RO vezes a corrente total beta IB, dividido por RO mais RC. Se eu estabelecer, então, essa é a razão IO sobre IB, eu vou ter que meu RO multiplicado por beta dividido por RO mais RC. Então essa é a razão. O meu IB também pode ser especificado aqui dessa mesma forma, né? Como a corrente estabelecida desse resistor RB multiplicado pela corrente total dividido pela soma das duas resistências RB e beta RE. E aí estabeleço a relação IB sobre II. Para encontrar então o ganho de corrente AI, basta multiplicar essas duas equações aqui, essa e essa, e aí eu encontro RB multiplicado por RO vezes beta, dividido por RO mais RC, multiplicado por RB mais beta RE. Então esse aqui seria meu ganho de corrente. Tudo isso aqui pode ser simplificado por beta, no caso onde RO é maior que 10 vezes RC e RB é maior que 10 vezes RE. Também posso especificar o ganho de corrente de uma forma mais rápida e fácil utilizando o ganho de tensão. Eu tenho aqui meu IO sobre II, pode ser especificado como VO sobre RC e VI sobre ZI. Fazendo as contas, eu chego que o meu ganho de corrente, então pode ser especificado como, em função do ganho de tensão, valendo menos AV multiplicado por ZI sobre RC. A relação da fase, então, colocando um sinal de entrada senoidal na base do transistor, na saída RC, ou na saída do coletor, a gente vai ter, então, uma tensão invertida em relação àquela original. Então, a gente tem uma alteração de fase aí no caso aqui, 180 graus. Fazendo a mesma análise de modelagem para o circuito híbrido equivalente, né, para o caso da configuração emissor comum, a gente tem os equivalentes, onde o HIE é igual a beta RE, o HFE é igual a beta e o HOE é igual a 1 sobre RO, porque aqui é a condutância do circuito. E a condutância é igual ao inverso da resistência.
Os parâmetros H também podem ser encontrados na folha de especificação do transistor. Na configuração emissor comum, com polarização fixa, então agora a gente vai ver na folha do transistor esses valores na forma de parâmetros H. O modelo híbrido equivalente, semelhante ao modelo que a gente tinha RE, tem a minha resistência de base e o meu RC nas respectivas entradas e saída do modelo. Da mesma forma, então, posso estabelecer a impedância de entrada ZI, olhando esse resistor RB em paralelo com o HIE. E a minha impedância de saída, ZO, em função de RC, paralelo com a minha condutância, ou seja, 1 sobre RE. O ganho de tensão, então, pode ser calculado da mesma forma que anteriormente foi, e a gente vai chegar nessa fórmula onde o HFE, que é o equivalente do meu beta, vai estar multiplicado pelo RC em paralelo com 1 sobre HOE, dividido pelo HIE, que é o RE, aqui no caso nosso. Dessa forma, o meu ganho de corrente pode ser estabelecido como se fosse o HFE, aproximadamente. Essas aproximações são válidas quando essa resistência aqui é muito maior do que RC e essa resistência aqui é muito maior do que HIE. Exercícios. 1. Para o circuito da figura, determine ZI e ZO. Determine AV e AI e repita os itens para RO igual a 20 kΩ. Então, para encontrar ZI e ZO, eu vou estabelecer a análise em cima da corrente contínua. Então, eu tenho que estabelecer a primeira coisa é RE. RE, então, olhando por esse lado aqui, da minha polarização em corrente contínua, eu tenho que vai ser aquela tensão que eu tenho nesse ponto, menos nesse ponto, dividido por 220. E aqui eu tenho uma queda de tensão 0,7 por transistor de silício. Então, eu encontrei o valor de IB de 51,36, fazendo a análise de polarização de corrente contínua. Aí o IE eu sei que é beta mais 1 IB, e tem que o valor do meu IE vale 3,13 mA. A partir daí, pela fórmula do RE, tenho que o meu valor de RE vale 8,31 ohms. Então, ZI vai ser RB paralelo com beta RE, e ele vale 497,47 ohms. E o RO? Sabendo-se então que o RO fornecido do transistor é 40 ohms, e ele é maior do que 10 vezes RC, 10 vezes RC vai dar 22 kΩ, então o meu próprio ZO equivale a o RC, que é 2,2 kΩ. Para determinar o ganho, então, do circuito, vou pegar e vou estabelecer, então, que o AV vai ser o menos RC sobre RE. O RE eu já tinha encontrado. O RC, nessa condição onde aqui o RO é 10 vezes maior do que o RC, ele é o próprio RC, e
vou encontrar que o meu o meu ganho de tensão vale menos 264,74 vezes. E o aí, já que eu tenho essa condição aqui, o ganho meu de corrente, então ele vai ser o próprio valor de beta, que é 60. Alterando então agora no item C e no item D aqui, alterando então esse valor aqui de RO para 20, nesse caso aqui 20 ohms, certo? Já não é mais 10 vezes maior do que RC. Já não é mais 10 vezes maior que RC, que está aqui. Então, na hora de calcular o meu AV, eu vou ter que colocar aqui ele em paralelo com RC. Faço esse cálculo com ele em paralelo com RC e tenho aqui um ganho de tensão de 238,27. E o meu ganho de corrente, em função do AV, eu não utilizo na fórmula nada em paralelo, porque eu estou olhando pela impedância de saída a partir de RC. Então aqui ó, não vai em paralelo. E nesse caso aí, vai dar um valor de 53,88. Se a gente for analisar então, antes, quando eu tinha o RO igual a 40, o meu ganho era em torno de 264. Com o RO igual a 20K, passou a ser 238. O meu ganho de corrente, que era em torno do próprio valor de beta aproximadamente, caiu para 53,88. Então, a gente tem que prestar atenção no valor de RO para poder ou não fazer as simplificações dos nossos cálculos. Aplicações práticas. A gente pode ter, para esse circuito de polarização fixa aí, aplicações do tipo áudio mixer, pré-amplificador, gerador de ruídos aleatórios, fonte de luz modulada por som. E além de outras aplicações aí. Ok, pessoal? Por enquanto é só.